Boa noite. Olha, estar aqui hoje é um motivo de muita honra e gratidão, porque eu sou nascida em São Miguel, né? Eu tenho muitas coisas boas para compartilhar com vocês. Que bom que eu ganhei mais 10 minutos. Eu estava aqui, nossa, tanta coisa, maravilhosa para falar em 30 minutos, Que Deus e os anjos de luz me inspirem, que faça uso de mim para falar a vocês, para tocar no coração e nas mentes de cada um aqui presente, tanto do mundo visível, tanto do mundo invisível, que está aqui com a gente também, tem permissão, de estar conosco, aprendendo, um pouquinho, nessa partilha, nessa troca. Então, hoje é uma data muito especial, Estamos encerrando um ano, E daqui a algumas horas nós estamos prestes a iniciar um novo ano. E quando a gente se aproxima dessas datas, existe um interesse mercadológico muito grande, em cima, uma expectativa muito grande, para que dias melhores venham. Muitos, até de maneira passiva, em uma atitude de vítima, deposita uma esperança muito grande para que o ano seja melhor, que o ano vindouro que venha logo, porque está doendo demais aqui nesse velho ano, Mas será que basta apenas essa expectativa, essa esperança? Será que nós somos mesmo vítimas do acaso? Será que existe acaso? Não existe. Não existe acaso, não existe vítima. Nós somos autores completamente da nossa própria vida. Não há vítima. Mas enquanto nós insistimos em ficar nessa postura de vítima, de acreditar no acaso, nós ficamos à mercê da sorte das pessoas, dos fatos, das notícias. E no dia 21 de dezembro desse ano, segundo aqueles que entenderam bem o entendimento maia, nós acabamos de atravessar um grande portal de luz para uma nova era, a era de luz. Então, o medo, o negativismo, o pessimismo, todos esses atributos negativos e ilusórios, que são obras da criação livre da mente humana, não são criações de Deus. O medo, a culpa, eles não são criações de Deus. São livres criações de nós mesmos. Até que nós vamos nos permitindo, vamos rompendo os preconceitos e vamos nos abrindo para leituras edificantes, vamos atraindo pessoas já despertas, mais ou menos despertas na nossa vida, E isso vai desenhando uma nova realidade no nosso dia a dia. Todos os lugares, todos os momentos são oportunidades incríveis para que ocorra o nosso autodesenvolvimento, o desenvolvimento de nós mesmos. Então, estar aqui hoje é uma dádiva, é uma permissão muito grande podermos falar de uma maneira mais livre, menos condicionada a padrões sociais, padrões religiosos. E quanto mais nós nos dispusermos a abrir a nossa mente, a nossa mentalidade para esses entendimentos mais ilimitados da espiritualidade, mais nós vamos nos desacorrentando, nos libertando de uma série de conceitos, de condicionamentos, de comportamentos que pertencem à velha energia. Quanto mais nós tivermos essa coragem, essa ousadia de sairmos da preguiça, da omissão e nos abrirmos para mais e mais leituras, estudos, participarmos de palestras, elaborarmos palestras para compartilharmos com os nossos amigos, mais rapidamente a gente vai acelerando essa propriedade de nos iluminarmos. Porque essa capacidade de iluminação, ela é uma capacidade de todo filho de Deus. E às vezes a gente passa o
disso, a gente se comporta como se não fosse. A gente esquece, não procura desenvolver, não procura saber quais são os dons divinos que são de todos nós. Não é uma atribuição só de um Dalai Lama, né, de um Satya Sai Baba, de um Osho, de um grande mestre oriental ou ocidental. Temos tantos, né? Emmanuel, Bezerra de Menezes, Kardec, tantos mestres que Deus permitiu vir ao plano físico para ajudar a cada um de nós a despertar a nossa mente das nossas condições divinas, das nossas características divinas. E quando a gente, na teimosia, insiste, na miopia, que a gente insiste em viver de maneira limitada, pagando para ver do nosso jeito limitado, a gente sofre. O preço é o sofrimento, o preço é a doença. Então, Jesus, nosso grande mestre, ele veio entre nós justamente para nos ensinar sobre isso, nos despertar a cada um de nós da nossa capacidade, da nossa essência divina, dos nossos dons, dos nossos talentos divinos, para serem vividos conosco mesmo e com o próximo. Com o próximo mais próximo, principalmente, com os animais também, e com o reino mineral, com o reino vegetal. E também precisa do nosso amor, da nossa gratidão, né, do nosso carinho, do nosso amor. E ali eu estive vendo um cartaz falando sobre a gratidão. E a gratidão é o presente de Deus para o nosso novo ano. Quem realmente entende o que é gratidão, tem sabedoria, tem humildade. E foi isso que Jesus e tantos outros mestres vieram trazer para nós. A humildade, o ensinamento da gratidão, tudo isso é amor, são derivados do amor. Então, quando nós temos uma postura humilde e não arrogante, nós saímos da ociosidade, da preguiça, a gente vai se abrindo para a leitura. Porque não é só um grande mestre que pode se iluminar, todos nós podemos nos iluminar. Esse processo de iluminação, ele é gradativo, ele não é assim rápido, de um ano para outro, de uma década para outra, e nem de uma vida para outra. É todo um processo. A Terra é uma grande oportunidade de aprendizado, onde nós vivenciamos livremente, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, de experiências, né? Nós vivenciamos aprendizados, né? Livremente. Existe a predestinação, existe os desígnios divinos sobre as nossas vidas, mas também tem abaixo disso o nosso livre-arbítrio. E que bom se a gente despertasse, né? Agora que a gente vai, daqui a algumas horas, adentrar um novo ano, se nós pudéssemos viver uma vida, um dia a dia totalmente espiritualizado, totalmente iluminado. Desde a maneira como a gente acorda, a maneira como a gente senta à mesa, como a gente come, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, no trânsito, com os vizinhos, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Toda a nossa vida, cada minuto, cada hora, são oportunidades incríveis de nós exercermos esses aprendizados, de um comportamento mais iluminado, de um comportamento desperto, de que nós somos filhos de Deus. Hoje, nós abrimos, né, os jornais, ligamos a televisão, a mídia, ela divulga todas aquelas notícias pesadas, né, todo um pessimismo, e vai incutindo nas pessoas uma energia que pertence ao passado, que é o medo, que é o terrorismo, fazendo com que a gente acredite nessa ilusão. E isso é ilusão. O que nós temos que acreditar mesmo é na coragem, porque onde está o nosso medo está a coragem de Jesus. Então, se nossa mente tem tanto poder, e realmente tem, porque a mente é o próprio exercício do poder divino que cada um de nós temos. Quando você usa a sua mente, escolhe alimentar a coragem e não o medo, quando você prefere alimentar o amor e não a raiva, o ódio, quando você prefere alimentar a humildade e não a arrogância, você começa a ter sede de buscar aprendizados, ensinamentos, leituras,
livros maravilhosos que tem disponíveis para nós. A cada ano são centenas de livros na língua portuguesa, fora os outros, em outras línguas pelo mundo afora. Então, quanto mais, os mentores, de cada um de nós sempre orientam para que a gente estude muito, porque todo esse conhecimento, ele é inesgotável, ele é infinito. A Terra é um local, de provas e expiações, Mas, antes de mais nada, é uma escola. Nós estamos aqui, seja para errar, acertar, não importa. O importante, o que Deus espera da gente, é que nós experienciemos, que nós tenha a ousadia, a coragem de viver o aprendizado, seja errando ou acertando. O importante é o aprendizado. Bom, e o grande presente desta noite que Deus tem para nós é a gratidão. Quando nós alimentamos um sentimento de gratidão por tudo, pela comida, pelas vestes, pelos amigos, pela família, pelo trabalho, pela capacidade de enxergar, de andar, de falar, por si mesmo, sem depender de ninguém. Quando você vai exercendo a gratidão em diversos graus, em diversos níveis, é sinal de sabedoria, é sinal de humildade. Uma pessoa que não tem humildade, ela não tem gratidão por nada, ela é ingrata. Ela reclama, ela chora, fica insatisfeita, com a paz pesada, e isso vai levando, atraindo doenças físicas, porque a mente doente adoece o corpo, porque o espírito, que é o principal, também está doente. Então nós, que temos a oportunidade, o acesso à doutrina espírita, e há tantos livros maravilhosos, os jovens, que têm mais facilidade com a internet, pode baixar gratuitamente inúmeros livros, que explicam sobre tudo isso. A felicidade é uma questão de escolha. A maior escolha da vida toda nossa é escolher entre ser feliz ou ser infeliz. Para que alimentar o negativo, o ilusório, se eu posso mentalizar o positivo e determinar saúde para o meu corpo físico? Se eu fico numa postura de vítima, eu vou ficar na ingratidão, chorando porque alguém pisou no meu pé, no meu calo, na minha ferida. Mas se eu reconheço o meu potencial divino, reconheço que eu sou filho de Deus, que eu sou filha de Deus, eu consigo ter a ousadia, a coragem de mudar o panorama da minha vida. Porque muitas vezes, o burilamento acontece na nossa vida, as dificuldades, justamente para que a gente ousa modificar esse panorama. Toda dificuldade vem para nos aperfeiçoar. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, por não conhecer, não saber que é filho de Deus, que tem potenciais ilimitados, dá um passo, 2, 3 passos para trás, ao invés de aproveitar aquele embate, aquele obstáculo para dar um salto, e avançar mais um degrau acima. Sim, acima, porque seja encarnados ou desencarnados, nós estamos rumo à luz. O nosso norte é a luz, é a ascensão espiritual. Todos nós, seja a passos lentos ou depressa, nós estamos caminhando, ascendendo para a luz. Todos nós temos espírito que é constituído de várias camadas, de várias densidades, e o mais perfeito dele é a centelha divina. Um dia nós não precisaremos mais encarnar, de tão perfeitos, de tão entendidos e iluminados que já conseguimos atingir e alcançar. E é muito bom quando a gente se permite acessar os conhecimentos, que eles são inesgotáveis. E você vai aprendendo algumas coisas e você já não admite ser infeliz. Você vai aprendendo sobre o que é verdadeiro realmente, o verdadeiro com V maiúsculo. Não é essa verdade que é passível de ser modificada, não. Que é a verdade racional, a verdade científica, que muitas vezes se
equivoca, né? Por exemplo, quantas vezes você já ouviu falar, né, que o café faz bem? Aí passa alguns anos, agora, segundo novas pesquisas, cientistas atestam que o café faz mal. Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Mas a verdade divina, a verdade que Jesus nos trouxe e que os grandes mestres também nos trouxe, em outras palavras, mas em essência é a mesma coisa, foi exatamente sobre isso, nos despertando, né? Vamos nos despertar, vamos fazer luz dos nossos potenciais divinos, vamos ter luz, vamos iluminar o mundo, né? Vamos ter exemplos em atitude, não só em fala, que não adianta, né? Hoje o grande mérito está no verbo fazer. Não adianta nós termos títulos, não adianta nós termos. Ter não significa nada, mas aquele que faz, que tem uma atitude altruísta, de caridade, esse sim tem valor diante de Deus, para Deus. É isso que conta depois que nós deixarmos esse corpo físico. E Jesus disse assim uma vez: fora da caridade não há salvação. Mas a caridade é uma virtude apenas dos humildes, apenas daqueles que compreenderam o que é gratidão. Como uma pessoa vai fazer a caridade se ela não tem gratidão? E a gratidão, queridos, ela não pode ser apenas sentimento. Ela precisa ser atitude prática com o próximo. Para Deus, gratidão só tem valor assim. E quando Jesus disse, fora da caridade não há salvação, salvação que ele quis dizer é aqui e agora. Não é para depois que desencarnarmos. Até porque depois que nós desencarnarmos, nós vamos para o mundo astral. Lá tem muito trabalho a fazer, né? Tem momentos de descanso, mas tem muito trabalho a fazer. Só que quando nós encarnamos, a maioria de nós ficamos hibernando, ficamos alienados. E a gente esquece que é filho de Deus. Nós estamos aqui para trabalhar em favor do próximo, para fazer a caridade. Que a caridade é que salva. O que será que Jesus quis dizer com salvação? Fora da caridade não há salvação. Salvação é você ser feliz aqui e agora, é você se sentir salvo, ter proteção com relação ao mundo das trevas, a auto-obsessão, as vidas passadas de cada um que nos auto-obsedia. É você ter proteção em relação aos irmãos que foram intitulados de obsessores, mas que antes de serem chamados de obsessores, foram vítimas de nós mesmos. Somos nós que os prejudicamos e hoje eles se sentem no direito de vingar, porque eles ainda não despertaram as suas mentes e seus corações. Então não há vítima, eles ainda não despertaram. Mas se nós, aqui no agora, exercemos o nosso poder de filhos de Deus, esse poder ilimitado, e começamos a fazer a caridade, porque é a maneira prática de sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos concedeu, pelas incontáveis bênçãos concedidas no nosso dia a dia. Nós recebemos tantas bênçãos que nós não conseguimos contabilizar. Muitas proteções acontecem que passam desapercebido dos nossos olhos físicos. Mas quem tem percepção, além dos 5 sentidos, além do mundo material, consegue perceber que a proteção, que as bênçãos que Deus nos concede na nossa vida ao longo do ano são muitas, são tantas. Muitas vezes nós temos um karma para ser resgatado e Deus atenua devido à atividade de gratidão, de fazer a caridade. Às vezes algo poderia acontecer e não acontece em absoluto. Está aí, mais um motivo de gratidão. Às vezes não acontece com alguém da nossa família, alguém que a gente ama tanto, ou acontece de uma forma atenuada. E eu, como terapeuta holística, como eu também trabalho com terapias de vidas passadas, o que mais assim acomete as pessoas é exatamente esse não entendimento.
por não ter esse entendimento da gratidão, dessa atitude humilde. Muitas vezes a gente sabe, mas não parte para a prática, fica esperando as coisas caírem do céu, fica esperando a sorte, o destino, alguém fazer por nós, né? Então, voltando à frase de Jesus, essa é a frase que tem que ser lema de cada dia do ano de 2003, de cada dia, de todos os anos da nossa vida, porque a salvação, ela compreende, você está protegido de todo mal, você está sob uma vida repleta de felicidade. Agora, quando você não tem gratidão, você não faz a caridade. E aí o que acontece? Você não tem felicidade. E aí nós vamos ainda achar que a culpa é de alguém, que é do governo, que é do meu pai, que é da minha mãe, que é da minha esposa, que é do meu marido, que é dos meus filhos, que é do meu namorado, do meu ex-namorado, né? Sempre aquela atitude passiva, de vitimismo. Nós temos que guardar na nossa mente que não existe vítima, que é nós que temos que aprender, nos iluminarmos, fazermos leituras edificantes, ler coisas produtivas, né? Ficar menos na internet, menos nas redes sociais, e começar a se enriquecer de sabedoria. Iluminar é sabedoria, né? Iluminação deriva de qual palavra? Luz, né? Luz, que é o oposto de trevas. Trevas é ignorância, é não saber das coisas, não ter compreensão. Aí você vai sofrer por não compreender a verdade maior. E essa verdade, ela não é ensinada na televisão, ela não é ensinada na internet, para quem não sabe usar essa poderosa ferramenta. Todos esses assuntos são assuntos simples, todos nós somos capazes de ler, de entender. Tem fontes incríveis, maravilhosas dessa psicologia espiritual, que é a verdade divina, né? que é uma universidade de conhecimentos. São muitas faculdades que compreendem essa universidade do saber divino. E quanto mais você se instrui, mais você vai se iluminando, vai se afastando das trevas. Trevas é dor, é sofrimento, é medo. Muita gente poderia estar aqui e não está por medo, né? Porque escuta comentários de alguém, faz julgamento. Jesus disse: não julgueis, que ninguém sabe do passado, das vidas passadas nossas. Por que alguém tem determinado comportamento, padrão de comportamento repetitivo? Por que alguém tem determinada limitação? Então atire a primeira pedra quem estiver livre, né, de erros. Ninguém está livre, por isso que nós estamos aqui. E se nós estamos aqui no mundo da terceira dimensão, é pela misericórdia de Deus. É graças aos nossos pais que nos deram a vida física. Porque Deus já nos deu a eternidade. Nós somos eternos. Não há barreira alguma para nós. Morte não é motivo de medo. É apenas uma transição. Igual agora, nós estamos prestes a virar o ano. Então que tal nós adentrarmos o ano a partir de agora? Não só esperar o dia primeiro vir, mas a partir de agora nós determinarmos com muita força, com muita coragem e ousadia, sermos mais iluminados, nos comportarmos como filhos de Deus. Porque o mal que a mídia está mostrando na televisão, nos jornais, são de pessoas que não sabem isso que nós estamos compartilhando aqui agora. Elas estão distantes de quem elas são. Por isso elas estão enganadas com o falso poder, com o dinheiro, que tem sido o Deus delas. Se elas perderem alguns R$1.000 das suas contas bancárias, elas são capazes de se suicidar. E hoje, né, a gente tem visto um desajuste, um caos mental e espiritual crescente, de uma forma exponencial na nossa sociedade. Porque tem reencarnado muitos espíritos doentes,
distantes desse conhecimento e que precisam da nossa ajuda para que eles se despertem da verdade, do real poder da nossa vida, que tudo que é regido pelos 5 sentidos, visão, audição, tato, pertence ao mundo efêmero, passageiro, que é o mundo da matéria, o mundo material. Materialismo não é só consumismo, não é só ter as coisas, ter pessoas, né? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar também com vocês é que 2013, né, segundo as mensagens, né, canalizadas, será um ano verdadeiramente auspicioso. É o primeiro ano da luz, porque agora em 2012 nós estamos encerrando a era antiga, a era das trevas, do materialismo. A gente está vivendo um marco. Agora nós vamos adentrar o primeiro ano da luz, onde nós vamos precisar mais do que nunca sintonizar com os desígnios de Deus na nossa vida. Vocês sabiam que no nome de cada um de nós, nomes, sobrenomes, existe o nome de Deus? Até o nosso nome é divino. E quando nós sintonizamos com a vontade de Deus, nós estamos exercendo a gratidão. Eu estava falando agora há pouco e acabei me perdendo e esqueci. Muitas pessoas me perguntam, qual é a minha missão na minha vida? Eu quero saber isso na minha terapia. De forma bem genérica, é muito raro uma missão diferente, mas a missão de cada um de nós é vivenciar a caridade. É aí que reside o pagamento dos nossos erros de passado, sair do débito e entrar para o crédito com Deus. Gente, para que nós vamos pagar os karmas sofrendo na doença, na dor, se Jesus já tinha ensinado, fora da caridade não há salvação? É só vivenciar a caridade para que nós tenhamos paz, saúde, prosperidade, harmonia nas relações da família, com o cônjuge. É isso que é salvação, é isso que é felicidade. Vejam bem, né, tudo isso que eu estou compartilhando nesse momento. Para ser feliz, só basta isso. Só que muitas vezes nós aprendemos essa verdade e a gente quer pagar para ver fazendo diferente conforme os moldes sociais. Não, primeiro eu tenho que estudar, formar, casar, ter filhos, ou não necessariamente nessa mesma ordem, ou com esses mesmos itens e exigências do ego. Isso não tem nada a ver com desígnios de Deus. Os desígnios de Deus na nossa vida, eles superam infinitamente os nossos sonhos de ego, a nossa vontade racional. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um advogado, eu quero ser uma professora, eu quero ser um juiz. Quando nós sintonizamos com a vontade de Deus, a gente entende tanto essa grandeza divina, os propósitos dele na nossa vida, que a gente não está nem aí, a gente vai se desligando cada vez mais do mundo material. Porque a gente vê que ele é muito frágil, muito tênue e não traz felicidade. Quando traz, é felicidade passageira, é felicidade ilusória, que faz a gente derrapar na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa arrogância, no apego, no egoísmo, em tudo que deriva do ego. Então vejam bem o que nós precisamos para ser feliz. Não precisa de aspecto físico padrão de beleza, não precisa possuir nada físico.
não precisa ser filho de ninguém importante, não precisa ter uma aparência que é instituída pela sociedade, pelas revistas, pelo mundo industrial, dos cosméticos. A felicidade mesmo verdadeira é aquela que vem de dentro para fora, não é aquela que a gente tenta fazer uma maquiagem e mostrar máscaras para as pessoas. Isso não é a felicidade, a salvação que Jesus falou. Está muito distante da salvação, da prosperidade, da saúde, da harmonia, não só material, mas também da felicidade espiritual. O que adianta nós termos harmonia com as pessoas aqui e não estarmos em harmonia com os nossos antepassados familiares? A gente não rezar, não orar pelos nossos antepassados, avós, pais que já faleceram, tios, bisavós. Se a gente esquecer do mundo espiritual, não fazemos o bem por eles, nós não vamos estar plenamente felizes. E a prosperidade, ela não é só material, porque a prosperidade ela é de Deus. A pobreza, a miséria não é de Deus, são karmas. Ninguém está pobre por acaso, e ninguém é pobre, está pobre. Mas se a pessoa despertar disso que nós estamos falando aqui agora e procurar se aprofundar de cada palavra, gratidão, humildade, caridade, ela vai dar a volta por cima. Ela vai ser exemplo na família dela, ela vai ser exemplo na sociedade. Porque as palavras, ela tem poder mesmo a partir da atitude, né? Nós já sabemos disso. É o exemplo que mostra a verdade, né? Então, esse presente de Deus para esse novo ano que Deus nos dá, que é a gratidão, para que a gente exerça a gratidão, nós precisamos então primeiramente ser humildes, para que a gente aceite plenamente a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é exatamente as missões que nós temos aqui. Muita gente quer saber, procura cartomante, búzios, não sei o quê, né? Médiums, vai atrás dos médiums. Qual é a minha missão? Tem gente que nem isso não pergunta, está tão alucinado com as coisas materiais que quer saber se vai casar, se vai ter filho, né? Se vai ficar rico, se vai ganhar na Mega Sena da virada, né? As pessoas estão muito envolvidas com isso, são capazes de vender a mãe, se for preciso, por conta do dinheiro e do poder, né? A gente vê aí as eleições, né? Quantas pessoas nada preparadas se candidatam, porque a ilusão delas é o poder e o dinheiro. Mas eu estive essa semana em visita ao abrigo dos idosos São Miguel Arcanjo da nossa cidade, e eu ganhei um cartão pela visita. E lá eu tive a curiosidade de ler que um dos fundadores, né, do abrigo tão importante para os nossos idosos é a dona Jó, do seu Guido, do Sebastião, da farmácia, e outras pessoas que não tenho o nome aqui na minha mente. É a dona Marna, esposa do Dr. José Maria. Então, vejam só, são pessoas que não têm envolvimento com a política, com o governo público. Porque, sabe por quê que eu estou citando esses exemplos? Porque quando a gente tem vontade realmente de fazer a caridade, a gente não precisa esperar voto, não. A gente não precisa esperar nada. É arregaçar as mangas, deixar a vergonha, que vergonha é orgulho, não é de Deus. Humildade que é de Deus. Deixar a vergonha de lado, ir lá e fazer. Chegar nas pessoas que precisam, seja para dar um aperto de mão, um abraço gostoso, um abraço de amor, de força, de visitar quem está preso, de visitar quem está doente, de visitar aqueles amigos que há tanto tempo a gente não vê, deixar lá uma lembrancinha, um livro. Gente, não tem presente melhor do que livro. Livro é luz, é sabedoria. É isso que faz a gente sair das trevas
Nós temos que fugir das trevas logo. Nós já estamos na era da luz. Chega de trevas. Vamos, juntos, nos aproximar mais de Jesus, de Deus. Vamos nos iluminar aqui e agora. A salvação é para aqui e agora. É aqui no agora que está o nosso poder. Esqueça o passado, o que aconteceu ontem. O que aconteceu hoje cedo acabou, minha gente. Para que ficar sofrendo por isso? Alimentando a culpa, o remorso, o medo. O passado já foi. Mas se você é plenamente iluminado cada vez mais aqui no seu presente, você alivia o passado. Você corrige o passado e fica tudo certo. Você se harmoniza com as suas vítimas. E para que também ficar preocupado com o futuro? A Deus cabe esse poder. Muitas vezes, ou quase sempre, na verdade, a ansiedade é o maior mal da humanidade, de toda a humanidade. Chama-se ansiedade. É a ansiedade que gera depressão, síndrome do pânico, transtornos psicológicos, emocionais, não prosperidade, uma série de coisas. Ansiedade. Muitas vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa não te ouve, muito menos escuta. Ela já está pensando em que ela vai falar na sequência. Isso também é falta de humildade. A gente se esvaziar, entender que a gente não sabe nada, chegar na presença de uma pessoa, por mais humilde que ela seja, ela tem muito para nos acrescentar, porque ela tem experiência. E na nossa cultura ocidental, a gente despreza demais os idosos, os nossos pais, os nossos avós. E isso é lamentável, é falta de gratidão, porque ele poderia muito acrescentar numa palavra, sabe? Uma palavra de experiência, de sabedoria. Esse assunto é tão rico, uma coisa vai puxando outra. Então, ainda um pouco mais sobre a ansiedade. Ansiedade é falta de humildade também. Tá vendo? Olha só, tanto que tem a ver com ego, com humildade, com arrogância, com pretensão. Por exemplo, depressão. Por que a pessoa entra em depressão? Primeiro começa com tristeza, mágoa, aí vai ficando tão forte, vai alongando ao longo dos meses, dos anos, se transforma em depressão. O que é depressão? É um termo psicológico, psiquiátrico, mas para nós aqui que somos espíritas, todas as doenças são níveis, em maior ou menor grau, de desarmonia do nosso espírito. E uma das primeiras desarmonias do espírito é a ansiedade, porque o que nutre a ansiedade é culpa e medo. Muitas vezes culpa e medo consciente daqui da vida atual ou inconsciente, que a gente traz de outras vidas. E aí só terapia para resolver. Só terapia regressiva, acordado, consciente. Hoje em dia não precisa hipnotizar ninguém. E aí, a partir do momento em que você vai lá nas causas do problema e ressignifica e entende que foi um equívoco, que foi uma falta de perdão, que foi uma falta de entendimento, aquilo tudo é harmonizado, é ressignificado, e esse passado doente para de ressoar aqui na vida presente e de causar os mesmos sintomas lá de séculos atrás, de décadas atrás, de milênios atrás. Então, mais uma vez, por falta de humildade, por falta de conhecimento, de gratidão, de caridade, porque está tudo interligado, viu? Não esqueçam disso. Humildade anda junto com gratidão. Então, para nós exercermos a gratidão efetivamente, nós precisamos ler muito, estudar muito, buscar todas as ferramentas, livros, internet, ler muito, estudar muito, para a gente levar essa iluminação que nós vamos conquistar para mais gente. Porque aí nós vamos construindo a nova civilização deste novo tempo. Querendo ou não, nós vamos passar por esses processos, já estamos passando pela reconstrução da nova civilização espiritualista.
né? E que bom que a gente passe por alguns altos e baixos já um tanto despertos, porque senão é sofrimento demais. Então, nós temos a opção de escolher passar por alguns percalços, mas com sabedoria, porque aí você passa por aquela situação difícil sem apego, com entendimento e até agradece a Deus, porque Jesus ensinou também isso. Qualquer coisa que nos acontece, seja bom ou ruim, nós temos que agradecer por tudo que nos acontece, tudo. Tudo é motivo de aprendizado, né? Nós temos que agir com humildade, mas não aquela humildade passiva. Estou passando por isso, fulano me abandonou, agora eu fico aqui escutando as músicas sertanejas, né? Que vai me deprimindo cada vez mais, vai me deixando cada vez mais ali naquele fundo do poço, nas trevas. Por isso que essas músicas vendem tanto, porque alimentam o negativo nas pessoas. Nós temos que fugir disso, porque a música fica na nossa cabeça, né? E a gente acaba materializando aquelas coisas, aquelas letras na nossa vida, porque o pensamento tem poder. Você pensa, acontece. Então, é outra opção. Para que eu vou alimentar o negativo, o sofrimento, se eu posso alimentar a verdade, o positivo, a coragem, o entusiasmo, o amor pela vida, a paixão pela vida? Essas coisas lindas todas que a gente escuta tanto no final do ano e no Natal, por que a gente não aproveita e não vive o ano inteiro desse jeito, né? Nos sentindo plenamente felizes, em paz. Para que ansiedade? Ai, meu Deus, segunda-feira, gente. Domingo à noite, no Facebook, metade das pessoas postam, amanhã é segunda-feira, né? Aquela tragédia. E quando é sexta-feira, a metade posta, nossa, graças a Deus, hoje é sexta-feira. As pessoas não gostam do que fazem, não têm gratidão pelos seus trabalhos, pelas suas vidas, não têm humildade, não têm conhecimento, sabedoria. Elas estão nessa cegueira, nessa alienação momentânea, porque elas não aprenderam isso que nós estamos conversando aqui. Por isso que elas reclamam da segunda-feira, né? Agradece por tudo, é festa quando é sexta-feira, quando é feriado prolongado. E olha, não é por acaso que 2013, que é o primeiro ano da luz, a maioria dos feriados, graças a Deus, cai no sábado e no domingo. Para desespero de quem não gosta do seu trabalho. Então, poxa, vamos pensar, se nós não gostamos do que nós fazemos, vamos ter a coragem e não o medo de ousar. Vamos repensar, não está fazendo bem, não estou satisfeito? Vamos conversar com o chefe, com o patrão, ver se pode ter um remanejamento, se pode fazer um outro tipo de atividade, ou se você pode ser autônomo, começar a trabalhar por si mesmo. Não espere o diploma, não espere dinheiro, carro, nada. Faça caridade. É só começar a fazer caridade, na primeira semana, qualquer pessoa é capaz de perceber que a semana que é feito os trabalhos de caridade, ela é totalmente diferente da semana que você não atuou individualmente ou em grupo fazendo a caridade. Imagina só se você todo dia envolve atividades que envolva a caridade, o voluntarismo. Você não precisa se preocupar com nada. Nós tivemos um presidente que nunca pegou diploma de curso superior. Mais do que nunca as coisas estão acontecendo para nós. Exemplos no nosso dia a dia, tudo bem, eu fui longe demais, presidente da República, né? Mas vamos olhar em nossa volta. Por exemplo, né, não gosto muito de dar exemplo de mim mesma não, mas eu mesma rompi um pouco com o sistema. Eu formei num curso, né, superior, mas aquilo não estava me deixando plenamente feliz. Eu tive a coragem, a luz, graças a Deus, a libertação de sair desse mundo das reações adversas, dos efeitos colaterais, do lucro da indústria farmacêutica, para me preparar para fazer desenvolver um plano B. E há quem diga, os mais otimistas, que você tem que desenvolver não só o plano B, mas o C, o plano D, E, F, Z, você pode planejar até o plano Z, se quiser. Porque o nosso potencial divino é ilimitado. Não precisa ficar preso a nada e nem a ninguém. Você pode se demitir, honestamente, francamente, e se preparar.
Ou então se preparar em paralelo até você estar preparado efetivamente para atuar em outra atividade profissional. Então tudo é questão de sabedoria, de entendimento. Quanto tempo que ainda tem? Eu já extrapolei o tempo. Quase no tempo? Obrigada. Então é isso, gente. Quanta coisa maravilhosa, né? Para ser feliz é tão pouco. Basta entender essas palavrinhas que eu falei para vocês. Quanto mais a gente lê sobre essas mesmas palavras, mais a gente vai se iluminando, nós vamos tirando as algemas, nós estamos presos a conceitos falsos sociais. E é isso que em terapia mais as pessoas estão presas. As terapias, muitas vezes a gente precisa não só de leitura, mas de ajuda de um profissional para nos ajudar a ver um pouco mais longe. Nós temos que ver mais longe, bem mais longe. Até porque a oração, segundo Maria de Nazaré, nas últimas mensagens dela, a oração ela tem poder ilimitado, não tem limite. Se a oração não tem limite, nós que somos filhos de Deus também não. Então vamos abrir as nossas asas, vamos romper as nossas limitações que o outro nos impôs, que alguém falou na infância, que alguém falou na nossa família. Isso não é verdade. Vamos romper esses falsos condicionamentos, sabe? Poderia citar tantos desses conceitos, né? São o que nós chamamos de normose. Porque tomar refrigerante é legal. Será que é mesmo? Vamos procurar saber os benefícios e os malefícios dos refrigerantes. Por que a gente toma refrigerante? Por que a gente compra? Porque tem em toda esquina? Por que quem bebe álcool, bebe álcool? Será que é porque vê o outro bebendo, social é normal? Não é normal, é uma doença chamada normose. Nós temos que começar a avaliar a nossa vida sobre uma ótica iluminada, sobre uma nova ótica, uma ótica mais espiritualizada, para a gente tirar essa roupagem da velha energia e começar a viver sobre uma outra energia, uma energia mais iluminada, para que você se sinta cada vez mais iluminado. Então a gente precisa começar mas eu não vou viajar no final do ano porque não tem ninguém que vai comigo. Mas espera aí. Mas qual o problema de eu viajar sozinho? Tem algum problema? Tenho identidade, tenho minha economia, tenho meu dinheirinho. Eu posso ir para o litoral, pegar o ônibus ou pegar o avião, promoção da Gol, e ir para o litoral, ver os fogos de artifício lá, aquela beleza maravilhosa. Ou para ir para qualquer lugar que você quiser, em qualquer época do ano. Né? E a gente vai viver na vida da gente inteirinha, sempre deixando de viajar, porque a gente não tem com quem vai com a gente. Isso daí é um exemplo de normose. Porque a gente acredita que viajar sozinho é perigoso. Olha o medo aí. Tá vendo só? A gente vem vivendo a vida inteirinha sobre o medo, sobre a ilusão, sobre trevas e sombras. Isso é sombra, isso é treva. Mas tem um grande mestre indiano chamado Satya Sai Baba, que ele fez uma comparação para nós, falando que nessa nova era que nós estamos adentrando agora, ela está mais iluminada. E como a luz está mais forte, é como se nós substituíssemos uma luz, uma lâmpada de 100 watts por uma de 300. Então nós estamos mais iluminados, o planeta Terra está mais iluminado, e quando tem mais luz, o que acontece? As ilusões, a sujeira fica mais evidente, não é assim? Então é isso que está acontecendo, só que a gente tem que parar de ficar vendo o cisco no olho do outro, como está lá no Evangelho, né? Parar de ver os limites nos olhos do outro, que ainda não despertou dos seus potenciais divinos, e a gente começar a ver os nossos limites e corrigir, sair de todos eles o máximo possível. Que quanto mais a gente romper o medo, quanto mais a gente sair de tudo que não é verdadeiro, aquele verdadeiro com V maiúsculo, a verdade divina. Inclusive, por exemplo, tudo que Jesus diz transpõe tempo e espaço. Foi dito há 2000 anos atrás
é lido hoje e é tão verdadeiro quanto há 2000 anos atrás, não é assim? Fora da caridade não há salvação. Quem quiser ser feliz mesmo precisa procurar entender profundamente esta lei que eu adotei como lei na minha vida. Jesus, na sua infinita humildade e misericórdia, ele disse: fora da caridade não há salvação. Irmãos, vocês têm o livre-arbítrio de fazer a caridade ou não. Se você não fizer, você vai colher. Se você fizer, você vai colher tudo que vem da sua própria ação. Não é a lei? Ação e reação, causa e efeito. É tudo a questão de opção. Então, já chegou, acabou o tempo de nós ficarmos em cima do muro. Porque ficar em cima do muro também é uma escolha, viu? É uma ociosidade, é um medo também de tomar escolha entre o certo e o errado, entre a coragem e o medo de escrever uma nova história na nossa vida a partir de agora, a partir desse instante. Vamos sair, meus irmãos, da ilusão de que precisa entrar um novo ano para ser feliz. É agora que nós podemos ser felizes. Pensa isso com você. Agora, nesse momento, eu posso ser feliz, eu me determino que eu sou feliz. Eu não vou ser, não, porque o futuro está nas mãos de Deus. Passado já foi, não existe. Passado e futuro não me pertencem, não tem poder nenhum. Eu sou impotente perante passado e futuro, mas eu sou rei aqui e agora. Aqui no meu presente eu modifico toda a realidade da minha vida. E com calma, sem ansiedade, porque a ansiedade atropela, precipita, põe tudo a perder. Quantas pessoas, devido à precipitação, perderam as suas vidas, fizeram a vida dos outros também serem perdidas, modificaram os destinos de si mesmos e dos outros devido à ansiedade, que é uma doença gravíssima. A ansiedade, lembra, é movido pela culpa e pelo medo. Então, para que a gente, quando a gente se pegar ansioso, respira umas 3 vezes. Por que eu estou ansioso? A Crisane falou lá no dia 31 que ansiedade é medo e culpa. Onde está o meu medo? Onde eu estou alimentando a culpa? Por que eu estou alimentando o medo? Por que eu estou com medo? Abra o Evangelho, leia lá uma palavra de luz para você sair do medo, para você ficar calmo. Quando você está em equilíbrio, em calma, você está na presença de Deus. O silêncio é um equilíbrio tão grande de corpo, mente e espírito que você se sente mais perto de Deus. Você sente Deus dentro de você. Então, não é o barulho, não é a agitação e a ansiedade que traz equilíbrio e saúde para nós. Nosso corpo físico, ele pede silêncio, ele pede recolhimento, ele pede meditação. Quando a gente vai para a roça, para a fazenda, mesmo que a cidade seja pequenininha, a gente sente demais a diferença, o tanto que faz bem para nós. Uma caminhada num parque, na beira de um rio, uma simples caminhada, a gente já sente o espírito renovado, a mente fica aliviada, não é assim? Porque o espírito, ele tem sede de equilíbrio, de paz, de silêncio, de calma. O aceleramento não é de Deus, é perturbação espiritual e mental, emocional de nós. Nós que estamos permitindo a ansiedade tomar conta da gente e tirar o que a gente tem de mais precioso. Sabe o que a gente tem de mais precioso, de mais rico? Sabe o que é? É a paz. A paz é a maior virtude que nós podemos cultivar, sem preocupar com o que vão dizer, com o que vão pensar, sem preocupar com o ontem que não me pertence mais, sem preocupar com o futuro que está nas mãos de Deus, mas sem ser covarde, porque nós temos que acreditar, ser positivos, ser otimistas, né? Não é cruzar os braços e ficar no vitimismo. Está vendo a nítida diferença entre
Humildade e humilhação. Humildade é uma coisa, humilhação é outra. Não deixe ninguém humilhar você, mas também não haja arrogantemente, da mesma forma que o outro. Temos que ter sabedoria. E toda essa sabedoria, esse conhecimento, depende de leitura e de estudo. Está disponível para nós em abundância. Basta nós procurarmos. Tem tantas fontes. Então, estamos encerrando o tempo. Eu espero ter acrescentado um pouquinho a cada um de vocês. Chegue em casa, anote alguma dessas coisas e releia ao longo do ano, ao longo dos anos, porque isso é a verdade. Não é algo que eu inventei, isso está no Evangelho. Só estou contando para vocês com palavrinhas diferentes. Tá bom? Eu desejo do fundo do meu coração a vocês que vocês tenham uma passagem de ano de muita paz, de muita tranquilidade. Não só a passagem do ano, mas todo o ano, toda a vida. Que vocês se abram para todos esses entendimentos, que busquem mais. Não parem por aqui. Para que vocês venham aqui para frente também, né? Cada um compartilhar de um assunto maravilhoso, né? Porque fica dinâmico, né? Isso é muito bom. Então eu desejo que vocês tenham muita felicidade também. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Voltem para os seus lares mais iluminados, porque eu tenho certeza que vocês estão muito mais iluminados do que quando vocês chegaram. Muito obrigada.